Boa noite. Boa noite. Dilma vai ao Congresso Nacional e, sob aplausos e vaias, defende a volta da CPMF. Justiça da Suíça considera irregular o envio de provas ao Brasil para a Operação Lava Jato. Recuo da indústria brasileira em 2015 é o maior já registrado pelo IBGE. Justiça paulista proíbe a prefeitura de impedir o trabalho do Uber na capital. Presidente Dilma Rousseff vai ao Congresso Nacional entregar a mensagem anual do Poder Executivo na abertura do ano legislativo e, entre aplausos e vaias, defendeu a volta da CPMF. A presença da presidente teve forte conotação política. Só em 2011, logo após sua primeira posse, Dilma havia comparecido pessoalmente ao Congresso. Nos anos seguintes, a mensagem foi entregue pelo ministro da Casa Civil. Dilma cumprimentou o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, com um beijo no rosto e aperto de mãos. Com Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, só o aperto de mãos. Foi o primeiro encontro entre os dois desde que Cunha deu andamento ao pedido de impeachment. No discurso, Dilma ouviu aplausos e vaias ao afirmar que não pode prescindir de medidas temporárias para a estabilidade fiscal, como a aprovação da CPMF. As principais medidas temporárias são a aprovação da CPMF e a prorrogação da desvinculação de receitas da União pelo Congresso Nacional. Dilma disse que vai trabalhar incansavelmente para que 2016 seja o ano da retomada do crescimento, apesar das previsões pessimistas. Lembrar que uma crise é sempre um momento muito doloroso para ser desperdiçado. É um momento em que surgem oportunidades para se construir soluções criativas e duradouras para os desafios difíceis. A presidente defendeu como indispensável uma reforma na Previdência Social. Enfatizo, a proposta que será encaminhada ao Congresso terá como premissas o respeito aos direitos adquiridos e levará em consideração expectativas de direito, envolvendo, portanto, um adequado período de transição. Não queremos e não vamos retirar qualquer direito das brasileiras e dos brasileiros. Dilma também pediu ao Congresso que aprove a proposta do governo que estipula limites para os gastos públicos. De Brasília, Josias de Souza fala sobre a presença da presidente Dilma Rousseff na cerimônia de retomada dos trabalhos do Congresso. O Congresso inaugurou hoje o ano legislativo de 2016, mas a pauta é de 2015. Há sobre a mesa 3 problemas: a roubalheira, a ruína econômica e a falta de uma liderança capaz de produzir soluções. Como se fosse pouco, entrou em cena o vírus Zika. Dilma Rousseff foi pessoalmente ao Congresso para tentar demonstrar que não é o peso morto que todos imaginam. A presidente expôs o seu plano para 2016, a essa altura já conhecido. O plano de Dilma inclui ideias velhas, como a concessão de crédito subsidiado para tentar reanimar a economia, que todos sabem que já não funcionou. Inclui medidas necessárias, como a reforma da Previdência Social, que é ferozmente combatida pelo PT e pelos aliados históricos de Dilma. E inclui providências que Dilma jurava que jamais adotaria, como a recriação da CPMF, que rendeu à presidente uma sonora vaia no plenário do Congresso. Dizia-se que Dilma não tinha agenda, agora ela tem. O problema é que a agenda da presidente tem um defeito de origem. Ela tenta se apresentar como solução para pessoas que a veem como parte do problema. Para Dilma, a crise econômica internacional, seus efeitos sobre o Brasil serão transitórios e tudo terminará bem porque o governo dela dispõe de um projeto. O problema é que esse projeto não é apoiado integralmente nem pelo PT e nem seduz a oposição. Contra o vírus Zika, Dilma disse que firmou uma parceria com a Casa Branca. Dilma talvez devesse fazer uma ligação urgente para Barack Obama, que está em fim de mandato. A essa altura, Obama pode ser a última esperança de Dilma de apresentar alguma coisa positiva no ano de 2016. Boa noite.
Processo contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética volta à estaca zero. Hoje, o vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, do PP, acolheu um recurso do deputado Carlos Marum, do PMDB, que questionava a decisão do Conselho de não dar mais tempo para a análise do caso, o chamado pedido de vista. Agora, Cunha pode apresentar uma nova defesa e um novo relatório terá de ser feito e analisado. Cunha é alvo de um processo de cassação acusado de mentir à CPI da Petrobras ao dizer que não tem contas no exterior. Justiça da Suíça considera irregular um envio de provas ao Brasil para a Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro suspende temporariamente o andamento da ação contra os executivos da Odebrecht. Enviados pelo Ministério Público da Suíça, os documentos como comprovantes bancários seriam provas de pagamento de propinas no exterior a ex-dirigentes da Petrobras e incriminariam o empresário Marcelo Odebrecht e outros executivos da empreiteira, presos desde junho do ano passado. O tribunal suíço, porém, não determinou que o Brasil devolva os documentos, o que inviabilizaria seu uso na Operação Lava Jato. Dessa forma, as provas poderão ser usadas. A advogada de Márcio Faria, executivo da Odebrecht, que está preso no Paraná, acredita que a decisão vai mudar os rumos do processo contra os empreiteiros. Segundo Dora Cavalcante, todo o capítulo da denúncia de lavagem de dinheiro é baseado nos dados bancários da Suíça. Ela já pediu anulação de todas essas provas. O juiz Sérgio Moro determinou a suspensão dos prazos para apresentação das alegações finais da defesa, na ação contra os executivos da Odebrecht, até ele ter acesso à decisão da Justiça Suíça. O ex-senador e ex-ministro dos Transportes, César Borges, do PR, nega pagamento de propina para aprovação de medida provisória investigada na Operação Zelotes. No Senado, César Borges foi relator da medida provisória 471, assinada pelo presidente Lula, que garantiu a prorrogação até 2015 de incentivos fiscais aos fabricantes de veículos instalados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A medida provisória é alvo da Operação Zelotes. O ex-senador, que foi ouvido na condição de testemunha, disse que nunca recebeu proposta de propina para aprovação da matéria. Ele defendeu a MP. Segundo Borges, o benefício serviu para diminuir a diferença entre regiões no país. A Operação Zelotes começou investigando a manipulação de julgamentos do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, e se estendeu à suspeita de um esquema de corrupção no lobby para a edição de medidas provisórias em benefício do setor automotivo. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de liberdade do empresário José Carlos Bunlai, que está preso em Curitiba desde novembro na Operação Lava Jato. Bunlai reconheceu que tomou um empréstimo de 12 milhões de reais junto ao Grupo Chaim para irrigar campanhas do PT. O empréstimo nunca foi pago e o Grupo Chaim foi compensado com um contrato bilionário na Petrobras. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, pediu aos líderes da base aliada para defenderem o ex-presidente Lula. Em uma reunião no Palácio do Planalto, Wagner chamou as denúncias contra Lula de perseguição e disse que a história dele precisa ser respeitada. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Nos velhos tempos, a turma do PSD contava uma história ótima. Disse que houve uma discussão entre Gustavo Capanema e Zé Maria Alckmin a respeito de quem teria inventado a frase: o que vale é a versão, não é o fato. E aí, o que não era autor disse: o que vale é a versão, não é o fato. O PT está querendo impor a sua versão a respeito de muita coisa. Por exemplo, o Rui Falcão está dizendo na propaganda que vai ao ar em inserções no intervalo comercial da televisão que estão querendo tirar Lula do coração do povo brasileiro. Lula está contando uma história complicadíssima de um negócio difícil de explicar num apartamento triplex no Guarujá e também uma reforma num sítio. José Dirceu disse ao juiz que 120 mil reais de salário para ele é uma coisa irrisória. Eu gostaria de saber se o trabalhador que ganha salário mínimo, que está perdendo seu emprego, que está tendo a sua renda caindo, continua adorando Lula e Zé Dirceu, depois de ler nos jornais e ver na televisão
Nilo Batista, o advogado do Lula, dizer que o apartamento dele é um meu triplex, minha vida. Uma piada, aliás, de bastante mau gosto. O problema é que o Instituto Ipsos, que não tem nada a ver com a política brasileira, porque é um instituto internacional, fez uma pesquisa e descobriu que 2/3 dos brasileiros entrevistados acham que o Lula não tem mais moral para falar de ética. Então, essa campanha que o Jacques Wagner está querendo fazer nas bancadas do PT e a campanha na televisão, terão pouco valor para dar força de realidade às versões complexas e contraditórias que os advogados de Lula estão dando em relação ao apartamento e ao sítio. Quanto à situação do Lula na lei, isso, é claro, é muito grave, tem muita importância, mas eu acho que o que é mais importante é a perda do capital de credibilidade, de confiança que a cidadania tinha e não tem mais, conforme a pesquisa Ipsos, em relação a ele. Quanto mais fantasiosa for qualquer versão que ele der sobre qualquer patrimônio oculto ou não, menor credibilidade ele terá e o PT também. Pois é, até quinta-feira que vem, direto ao assunto e até, né? Tribunal Superior Eleitoral notifica o vice-presidente da República, Michel Temer, a apresentar defesa em uma das ações propostas pelo PSDB pedindo a cassação da chapa presidencial que venceu as eleições de 2014. A presidente Dilma também seria notificada, mas o oficial de justiça não conseguiu localizá-la para a entrega do documento. Dilma passou a tarde no Congresso Nacional. PT, PMDB e PSDB também serão notificados pelo TSE. Na ação, os tucanos argumentam que houve abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral de 2014 com uso indevido da máquina pública. Os vereadores Adilson Amadeu, do PTB e Aurélio Miguel, do PR, são citados em um depoimento ao Ministério Público Estadual e teriam recebido 5 milhões de reais da máfia do ISS. Segundo o Ministério Público Estadual de São Paulo, o valor foi pago pelo ex-subsecretário de Arrecadação da capital, Ronilson Bezerra Rodrigues, apontado como chefe de um esquema de cobranças de propina durante a gestão do prefeito Gilberto Kassab, do PSD. O fiscal Eduardo Rolli Barcelos, que fez parte do esquema, conhecido como máfia do ISS, o Imposto sobre Serviços, relatou aos promotores do Grupo Especial de Delitos Econômicos que, segundo ordens de Ronilson, fez um dos pagamentos a Adilson Amadeu. Sobre Aurélio Miguel, Barcelos declarou que os pagamentos foram feitos na casa do vereador. Aurélio Miguel diz que repudia com veemência toda e qualquer afirmação no sentido de que tenha recebido dinheiro de Ronilson Bezerra Rodrigues. Já o vereador Adilson Amadeu nega veementemente qualquer relação de vantagem com Barcelos. A Organização Mundial da Saúde cria uma unidade global para responder ao Zika vírus. Os especialistas temem que a epidemia chegue à África e à Ásia, os continentes com as mais altas taxas de natalidade. O pediatra e especialista em microcefalia, Anthony Costello, anunciou a criação de uma unidade de resposta global que reúne todos os funcionários da organização. Com referência à ligação do Zika vírus com a microcefalia, Costello disse acreditar que a associação é culpada até que se prove inocente. O especialista informou que a Organização Mundial da Saúde está desenvolvendo boas orientações para grávidas e reunindo especialistas para trabalhar em uma definição de microcefalia, incluindo uma padronização da medida da cabeça dos bebês. Costello ainda falou sobre a importância do engajamento em massa das comunidades em áreas com o mosquito Aedes aegypti e ressaltou que pode levar anos até que surja uma vacina. 2 australianos foram diagnosticados com o Zika vírus depois de visitar o Haiti. As autoridades australianas também informaram que foram encontrados mosquitos Aedes aegypti no aeroporto internacional de Sydney. Em Portugal, 5 pessoas que estiveram no Brasil também foram diagnosticadas com o vírus. O governo do Panamá anunciou que o país tem 50 casos confirmados, principalmente numa área costeira indígena. O Panamá faz fronteira com a Colômbia, que já confirmou mais de 20 mil casos, sendo 2.100 em grávidas.
São Paulo registrou 126 casos de microcefalia desde novembro do ano passado, 21 deles possivelmente relacionados ao Zika vírus. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, foi levantado o histórico de saúde das gestantes e os 21 casos que podem ter relação com o Zika vírus foram informados ao Ministério da Saúde. Desde novembro, quando o governo federal declarou o estado de emergência em saúde pública, a notificação de microcefalia passou a ser obrigatória. Cresce a procura por poços artesianos em São Paulo por causa da estiagem prolongada que atingiu o Sudeste e colocou em risco o abastecimento da cidade. De acordo com o Departamento de Águas e Energia Elétrica, o número de pedidos de poços só no ano passado aumentou mais de 70%. Mas a perfuração não é garantia de encontrar água. Neste condomínio de prédios na Vila Leopoldina, na zona oeste da capital, vivem quase 400 famílias. Já imaginou tanta gente ficando sem água durante horas, todos os dias? Foi assim nos últimos 3 anos. Faltava água desde janeiro de 2015, durante todos os dias aqui. Não tinha água nenhuma, nem para descarga, nada. E não bastaram as campanhas para incentivar os moradores a economizar. O jeito foi fazer um poço artesiano, um investimento de R$400 mil. A água é bombeada para uma das caixas do prédio e recebe tratamento com cloro. A medida amenizou o problema. Nós continuamos com as medidas de incentivo à economia, porque nós gostaríamos que isso suprisse 50% da nossa necessidade. Tá? Segundo o Departamento de Águas e Energia Elétrica, a concessão de licenças para perfuração de poços profundos com mais de 30 metros de profundidade cresceu 77,2% no estado no ano passado, comparado com 2014. Um reflexo direto da preocupação com a crise hídrica. Mas esta alternativa, que requer um investimento alto, nem sempre dá o resultado esperado. Foi o que aconteceu no condomínio onde Cássio mora. As máquinas da empresa até já pararam de trabalhar. A previsão era que o poço tivesse 220 metros de profundidade. Chegou a 360, mas a água não brotou como previsto. Um investimento de R$125 mil, que agora terá que ser dividido entre os condôminos. A gente sabia que era um investimento de risco, um projeto de risco. Infelizmente, a gente não tem como tirar um raio-x do solo e identificar onde está o ponto exato de água para ser atingido. E a frustração, obviamente, principalmente de quem participou do processo todo, né? Qualquer pessoa pode solicitar a autorização para fazer um poço, desde que a água seja para uso próprio. A licença para a construção pode levar até 3 meses e é concedida pelo DAEE. Luciano é diretor de uma empresa que faz os poços e confirma o crescimento da demanda. Alguns casos que, por exemplo, mesmo encontrando água para o cliente, tendo um volume de água, ela é insuficiente à demanda calculada para atendimento do empreendimento. São Paulo teve hoje mais um dia típico de verão, com muito calor e pancadas de chuva fortes à tarde. O Centro de Gerenciamento de Emergências chegou a declarar estado de atenção para alagamentos e ventou forte na região do aeroporto de Congonhas. E como será que fica o tempo amanhã? Luciana Magalhães tem os detalhes da previsão. O vento que sopra do mar traz mais umidade para o estado amanhã. Assim, nuvens se formam e se espalham principalmente pelo leste do estado, onde são esperadas chuvas bem isoladas entre a tarde e a noite. Nas demais áreas, o sol brilha com força e a chuva vem à tarde. Só no extremo sul que já podem ocorrer pancadas pela manhã. No centro-oeste, máxima de até 36 graus em Araçatuba. Já no norte paulista, máxima de 34 graus em Barretos e de 32 em Franca. E no litoral, calor com máxima de 30 graus em Santos e 32 em Caraguatatuba. Até o final da semana, o tempo não muda muito aqui na capital. Sol com pancadas de chuva pontuais a partir da tarde. Os termômetros variam entre 31 graus amanhã e 33 na sexta-feira. Liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo proíbe a prefeitura de praticar atos ou medidas que restringam o trabalho do Uber aqui na capital.
A assessoria da empresa diz que a decisão reafirma a liberdade constitucional de empreendedorismo privado e impede que as autoridades fiscalizatórias do município atuem para barrar os serviços prestados pelos motoristas parceiros do Uber. A prefeitura informa que a liminar fortalece o debate proposto por ela sobre os aplicativos de transporte. Pilotos e comissários vão fazer uma paralisação de 2 horas amanhã em 12 aeroportos brasileiros. De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeroviários, não deve haver cancelamentos de voos, apenas atrasos. A categoria pede aumento e diz que, se não for atendida, fará novas paralisações durante o carnaval. A seguir, Neymar e o pai prestam depoimento à Justiça Espanhola sobre possível fraude na transferência para o Barcelona. E a volta do vinil. São Paulo terá fábrica de discos na Barra Funda, segunda do país. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Eu estou no combate pelo meu filho. Eu estou no combate pela minha neta. Eu estou no combate pela minha família. Eu estou no combate pelos meus amigos. Nós estamos no combate pelo Brasil. Proteja quem você ama. Todos no combate. Todos juntos, vamos vencer a luta contra o mosquito Aedes aegypti. Uma campanha da Fundação Casper Libero. Apoio TV Gazeta. Carnaval é uma época que a maioria dos brasileiros adora. Mas não são todos, não. Hoje, a gente vai dar dicas de viagem para você fugir da folia e curtir um momento de tranquilidade. Tem Fuxicando com Esther Rocha. E ainda... o humorista Orival Pessini, sabe o fofão? E tantos outros personagens, é nosso convidado da noite. Estou esperando você. Todo seu, hoje, 10h30 da noite. O atacante Neymar e o pai dele, Neymar Santos, prestaram depoimento hoje no Superior Tribunal de Madrid sobre a transferência do jogador ao Barcelona em maio de 2013. O depoimento durou cerca de 1h30 e, em seguida, o jogador voltou ao Barcelona sem falar com os jornalistas. A Justiça Espanhola investiga uma possível fraude na transferência de Neymar para o Barcelona em 2013. O pai de Neymar também prestou depoimento e isentou o filho de qualquer irregularidade. No Brasil, o Ministério Público Federal, em Santos, denunciou Neymar, o pai e mais 2 dirigentes do Barcelona por sonegação de impostos e falsidade ideológica. Agora cabe a um juiz federal decidir se aceita a denúncia. A produção industrial brasileira recuou 8,3% em relação a 2015, ano anterior. O IBGE divulgou hoje que a retração do ano passado é a pior desde o início da série histórica, em 2003. A indústria de bens de capital foi o principal destaque negativo de 2015. A produção de máquinas e equipamentos caiu 25,5% na comparação com 2014. Em poucos meses, deve começar a funcionar na Barra Funda, aqui na Zona Oeste de São Paulo, a segunda fábrica de discos de vinil do país. O ressurgimento dos chamados LPs movimenta o mercado da música em São Paulo. Tem cara de food truck, mas nada de comida gourmet. Aqui é a música o principal ingrediente. Esta é uma loja de discos sobre 4 rodas, mas atenção, só discos de vinil. Eu tive a ideia de por que não fazer uma loja móvel, né? Então, é uma loja que, assim, eu posso ir para qualquer lugar, não tem limites a loja, entendeu? A loja pode ser encontrada estacionada nas calçadas de Pinheiros ou da Vila Madalena e em feiras de comida e música. O que impulsiona esse mercado é a volta do interesse dos jovens nos bolachões. Em 2015, as vendas de LPs cresceram 30% em todo o mundo. E aqui não foi diferente. O interesse do público e dos músicos pelo disco de vinil esbarra na dificuldade de produzir essa mídia no Brasil. Hoje só existe uma fábrica no país e ela fica no Rio de Janeiro. Mas daqui a alguns meses, essa realidade vai mudar.
A segunda fábrica de discos do Brasil fica em um pequeno galpão na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Michel resolveu começar o negócio quando descobriu como era difícil prensar um disco. O dele teve que ser feito na República Tcheca. Mas a oportunidade apareceu mesmo em 2014, quando um amigo encontrou essas prensas que foram da antiga gravadora Continental à venda em um ferro velho. Foi nesse lugar que a gente encontrou as prensas, tirou elas de lá, levou para uma garagem aqui perto na Barra Funda e começou a reforma delas para ver se era viável, se elas iam funcionar e a gente ia ter condição de tocar as coisas para frente e abrir a fábrica. Para reformar as máquinas, Michel contratou funcionários de antigas fábricas que já estavam aposentados. A Vinil Brasil está quase pronta e deve começar a funcionar em 2 meses, com capacidade para produzir 150 mil discos por mês. Eu quero, na medida do possível, tornar o disco mais popular e acessível, porque o disco foi feito para isso, para ser produzido numa quantidade para que as pessoas possam consumir e ter acesso ao trabalho dos artistas, né? Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma ótima noite para você. Você fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, Paula Vilhena bate um papo com o cartunista Paulo Caruso em Humor.docs. Assista agora, Todo Seu.